Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar da reforma e da representação do elemento, no projeto arquitetônico. A definição, nós temos a reforma, que consiste em alterar a edificação, em parte, por supressão, acréscimo ou modificação, tá? Então, a reforma, ela inclui todo tipo de alteração. Você pode diminuir, aumentar a área da sua edificação ou simplesmente modificar internamente sem ter diferença nessa área, tá? Isso é reformar uma edificação. É fazer alterações nas alvenarias e nos elementos e que possam gerar aumento ou diminuição de área, que é a história de supressão ou acréscimo, ou apenas a modificação. Você mexeu internamente, mas não aumentou nem diminuiu a área. Ampliação é uma reforma, que incide em aumento de área, tá? Incide em aumento ou vertical ou horizontal, tá? Como é que é a representação desses elementos? Observe, a gente pode, num desenho, fazer a representação do que vai ser. A gente precisa fazer, aliás, a representação do que existe, que vai continuar sendo conservado, do que será demolido e daquilo que será construído, tá? E a gente pode fazer isso utilizando cores ou simplesmente tratando o desenho que sairá preto, certo? O que é importante a gente notar? Existe, na verdade, não é uma norma tratando da reforma. Infelizmente, só existem convenções. Então, cada profissional se sente livre para usar uma legenda que indique o que é que vai ser construído, o que é que vai ser demolido, certo? Então, isso é muito solto. Tanto que é muito difícil a gente encontrar um padrão para resolver essa questão da reforma, tá? Quando o padrão é em cores, geralmente é a mudança do tipo de linha, é a mudança com achuras, tá? Eu trouxe aqui 2 tipos de convenção que são bem usadas, tá? E que o importante também, quando a gente faz um desenho desse tipo, é indicar, através de legenda, quem é o quê, tá certo? Quando a gente trata de cores, aí isso já está definido, certo? No desenho arquitetônico, o amarelo é destinado a demolir, o vermelho é destinado a construir e aquilo que vai ser conservado continua normal, digamos assim, certo? Eu trago aqui uma indicação do formato que eu já usei e que é benéfico. Pelo menos nos projetos que eu já usei, funcionou bastante, Fazer a parede cheia, pintada de amarelo, mas na sua trajetória aqui, usar um tracejado simples. Para que isso? Para conter essa linha amarela, porque o amarelo no branco, infelizmente, ele não reflete muito bem, Então, aqui é para ajudar no entendimento, tá? O construir, ele deve utilizar a linha grossa da parede, no caso, e utilizar o vermelho, certo? E o que vai conservar continua da mesma forma. Quando a gente fala em colocar as convenções, a gente precisa também lembrar que numa reforma a gente pode tirar a esquadria, fechar o buraco de uma esquadria. Então, aqui, eu trago várias situações em que as esquadrias são usadas, certo? Então, quando, por exemplo, eu vou tirar uma porta ou uma janela, eu uso o amarelo do demolir, ó. Aqui eu tirei a porta, no 2 aqui, ó, eu tirei uma janela alta, aqui, ó, no 6, eu removi aqui uma janela e o peitoril, tá? E aqui, ó, no 4, eu removi uma janela. Uma porta, perdão, certo? Quando eu chego aqui, ó, no 1, como não tem aquele tracejado em volta, aqui só é para abrir o vão de uma janela, não é para abrir totalmente, Quando a informação, por exemplo, não é suficiente
para a gente transmitir, quando só a legenda, né, das cores pode tornar dúbio o desenho, a gente também pode escrever, pode puxar uma linha, como tem aqui puxando esses números, e escrever o que quer dizer. Olha, aqui você vai demolir, tirar uma parede, tirar uma janela, tirar uma porta, instalar outra. Por quê? Porque nos serviços de reforma, todas essas informações constam e tem um custo, tem que constar, e tem um custo diferente, tá? Por exemplo, puxar, colocar uma altura na janela, colocar uma altura, completar um peitoril é diferente da gente precisar completar uma parede inteira, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê essa diferença de completar uma parede inteira, a gente nota que é mais material do que simplesmente fechar um vão. Então, a gente tem que informar que é fechar o vão ou então fechar uma parede inteira, certo? Então, essas mudanças a gente precisa colocar e deixar muito claro na reforma, que às vezes só colocando a informação pintada, às vezes é insuficiente, tá certo? Mas lembrando aqui que quando a gente usar esquadria, vocês podem passar para a orientação de utilizar as cores, tá certo? Nesse caso aqui, até no 6, eu colocaria aqui tudo amarelinho e puxava até também um texto e dizia, olhe, remova uma janela que tem aí e tal, tá certo? E abra tudo para instalar essa porta, tá? Então, em reforma, é difícil da gente estabelecer, é como cota, é difícil da gente estabelecer porque não tem uma fórmula mágica, precisa de muito bom senso. Mas o bom senso maior, eu vou dizer aqui agora, tá? Muita gente, quando faz projeto, geralmente pega a planta existente, faz uma planta da situação proposta, mas na verdade, sem indicar na verdade, a planta proposta, que é a de reforma, e ainda faz uma planta mostrando como vai ser o final da edificação. Quando a gente vai entregar um projeto de reforma, minha gente, a gente só entrega a planta baixa de reforma, que aqui está escrito proposta, mas é a planta baixa de reforma, certo? Como essa que está aqui, que consta o quê? O que vai ser demolido e construído. E você precisa, inclusive, colocar todas as cotas que você vai precisar, certo? Por quê? Porque quando a gente vai aprovar um projeto desse tipo de reforma, a gente precisa indicar na planta de coberta e, se possível, nos cortes, né, para ajudar na construção, quais são as áreas que vão ser retiradas, ampliadas, porque essas informações são importantes para o órgão, tá? E também para fazer a contratação dos serviços, né, para entender o tamanho e a extensão da reforma, certo? Então, geralmente, essa planta que a gente faz, existente como está, é como se fosse quase um passo a passo. Existente, né? A proposta quer dizer assim, eu vou tirar essa daqui, vou tirar essa, vou tirar aquela, e afinal a gente faz para o cliente, para ele entender o que é que ele tem, o que é que vai precisar mudar e como vai ficar no final, tá? Isso é apenas para o cliente, que é leigo. Para o projeto, né, que vai ou para um órgão de fiscalização e depois para a obra, a gente tem que colocar a planta que é técnica, que é apenas a de reforma, com todas as cotas possíveis. Um projeto de reforma você tem que cotar mais ainda do que um projeto normal, tá? E você tem que fazer as indicações corretas, onde tem esquadria para colocar nova. Por quê? Porque você precisa fazer essa indicação de como colocar uma esquadria nova,
né? Por quê? Porque a pessoa vai precisar comprar uma esquadria nova. Se você não coloca, então a pessoa não sabe que precisa comprar uma esquadria nova, né? Abrir, se você colocar somente demolir, né, uma parede, ele pode entender que é para demolir a parede toda naquele intervalo, quando na verdade simplesmente para abrir o vão para pôr uma janela, tá? E aqui, ó, esse é o exemplo 1, tá? Continuando o exemplo, ó, aqui a gente está mostrando a execução, ó, da planta de coberta. E que aqui, ó, tá achurado de vermelho para marcar que nesse caso existem mudanças internas que não afetam a área. E aqui eu tenho uma ampliação. Essa é uma planta de reforma e ampliação, tá? Eu tenho aqui uma ampliação dessa edificação. Então a área dela vai mudar, o preço dela para pagar os impostos vai ser diferente, tá? O preço dela para ser executada é diferente. Aqui eu tenho o exemplo 2, que vocês podem ver que tem outra legenda, tá? Ele utiliza outro tipo de indicação, certo? Eu tenho a planta que era antigamente e aqui a planta que ficou, tá? Então, mostra aqui tudo o que vai acontecer com a casa, se você notar aqui, pela planta de reforma, né? Ó, eu vou demolir essa parede, tirar essa porta, aqui também a cozinha vai ficar maior. Vou construir, ó, essa parte aqui inteira vai ser nova. Essa parte aqui também, ó, vou fazer uma suíte. Aqui, ó, vou abrir esse pedaço, isso vai ficar uma suíte, aqui vai ficar um banheiro. Vou construir esse terraço, ó, que vai ser como um abrigo de carros. Então, a gente pode ver que tem muitas alterações nessa casa e reforma e ampliação. Por quê? Porque a gente vai ampliar a área da casa, tá? Tem acréscimo de área. Na planta de locação e coberta, eu faço as marcações, ó, da área que vai ser ampliada, certo? Para colocar. Nos cortes, eu posso colocar aquilo que vai ser mostrado verticalmente, onde foi atingido, né? E mostra o corte de uma parede, né? Mostrando até onde, por exemplo, vai uma demolição, até onde vai, por exemplo, o fechamento de um vão. Isso pode colaborar muito para ajudar tanto a construção quanto o planejamento do custo da obra, tá? Aqui tem uma fotinha dela antes, como era a coleguinha, e aqui como ficou. Essa tá invertida, porque eu acho que aqui é um tipo de casinha. Esse é para cá, né? Tá invertida. Aqui eu tenho um exemplo que não é em relação a esses dois projetos, é um exemplo 3, que mostra um corte, né, de uma proposta para reforma de uma edificação, né? Então aqui a gente pode ver várias leituras, tá? Inclusive colocando as partes em vista, também mostrando a reforma, né? Porque como eu disse a vocês, não existe uma norma, né? Existe só bom senso e as convenções, né? Eu, particularmente, como pessoa e ex-aprovadora de projeto, é muito complicado ver os objetos também que estão em vista. Esse pleonasmo sempre vai existir, vem em vista, né? Que estão em reforma. Eu aconselho que vocês utilizem sempre a história do onde cortou, é que vocês devem preferencialmente indicar com vermelho e com amarelo aquilo que vai ser construído e demolido. Aquilo que está, por exemplo, com essas setas que eu marquei, ó, que são objetos que estão em vista nessa edificação aqui, eu não colocaria, tá? Por quê? Porque isso dificulta o entendimento de quem está vendo a edificação, tá? Por exemplo, se essa porta aqui vai ser construída, eu só fazia a porta e pronto, bem contentinha. Aqui vai ser demolido? Não coloco, só se aparecer no corte que eu vou fazer, tá bom? Quando atingir o corte e esse corte tiver elementos que foram atingidos de construção ou de demolição, são os que eu represento. Preferencialmente, eu faço assim e o entendimento é muito melhor. Pode ir por mim. Qual vai ser o exercício de vocês? Eu vou ter aqui, ó, uma planta baixa existente
e a planta baixa que está proposta. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir agora a planta de reforma. Vocês vão olhar bem olhadinho o que é que tem, que tinha antes e o que é que ficou depois. Então, vocês vão fazer agora a junção das informações para conseguir fazer a planta de reforma. Então, vocês vão marcar, por exemplo, onde surgiu uma porta. Essa porta é nova, então, aí ela é vermelha, né? Eu troquei de lugar uma janela, então aquele buraco que ficou eu precisei fechar, então vai pintar de vermelho, tá certo? Esse projeto, né, vocês devem fazer na escala de 1 para 50, tá? Vocês podem pintar com hidrocor, tá? De novo no grafite, mão livre, tá? A gente sempre tenta executar mão livre. Se vocês quiserem usar instrumento, podem usar, mas eu preferencialmente acho melhor a mão livre, tá? E porque, de novo, a gente tá trabalhando conceito, tá certo? Agora, as medidas, gente, elas precisam ser cumpridas, tá certo? Elas são importantíssimas para elas serem cumpridas, tá? Então, vocês vão pegar essas medidas e vão fazer essa edificação. E vão, inclusive, cotar também, você cotar, né? Como vai ser a planta de reforma que eu vou entregar para o meu pedreiro para ele construir, fazer essa alteração e ficar do jeito que está aqui, ó. Isso aqui é a planta final. A proposta tá aqui, ó. É a final, tá certo? E eu quero saber como é que eu vou entregar a planta para o pedreiro para ele entender que isso aqui vai ficar assim, tá? Eu quero uma planta de reforma. Eu acho que deu para entender, né? A planta de reforma, ela vai conter as indicações do que precisa ser fechado, aberto, das esquadrias que precisam retirar, colocar, que vai ser nova. Tá certo? Então, é só isso. Boa sorte para vocês. Aí, uma questão aqui importante, tá? Vocês podem usar para colorir lápis hidrocor. Na parte vermelha, vocês podem utilizar até caneta vermelha, se vocês estiverem em casa, tá? Quem tiver dificuldade para achar uma caneta vermelha no Demolir, pode usar uma caneta azul, tá bom? Pode fazer com azul, arrumar uma forma de pintar. Lembre-se que o importante, a gente pode até mudar aqui algumas cores devido à dificuldade que a gente pode ter para arrumar, né? Onde a gente tiver, pode estar sem lápis de pintar. Acontece, claro. Vocês podem utilizar outras cores. Me escutem claramente. Vocês podem utilizar outras cores, tá? Mas o que é que vocês precisam colocar? Se vocês utilizam outras cores, vocês devem sempre colocar legenda e colocar quem vai ser para demolir, conservar e construir, tá? E essa legenda a gente faz como se fosse de parede. A parede demolir, parede construir. E a gente faz uma associação para as esquadrias também, ok? Professora, pode fazer de outra cor? Pode, nesse exercício. Na vida real, vai ser sempre amarelo demolir, vermelho construir, tá? Por quê? Porque você pode não ter essas cores em casa, certo? Quando a gente faz a aula lá na escola, eu mando comprar um lápis amarelo daquele fininho, né? E um vermelhinho também. Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus. Dúvidas pelo WhatsApp.